Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos, com vocês. Vamos dar continuidade à nossa teoria da burocracia, segundo Max Weber. Então, na última aula, nós falamos sobre os fatores que desenvolveram a burocracia, falamos sobre os tipos de autoridade, falamos quem foi Max Weber, né? Então, vamos dar continuidade. Então, segundo o conceito popular, burocracia é entendida como uma empresa ou uma organização onde o papelório se multiplica e se avoluma, impedindo soluções rápidas ou eficientes, não é assim? Quando a gente fala assim, fazer tal coisa, por exemplo, fazer um uso capião é muito burocrático. Para fazer tal documento, para fazer uma solicitação de tal documento, ou de um empréstimo no banco, é muito burocrático. Aí a gente já olha assim para uma coisa como se fosse algo ineficiente. Mas, gente, não era essa a intenção da burocracia. Ao contrário, tanto que a ênfase dela é justamente a eficiência, né? Então, no conceito popular, justamente a gente vai ver por que aconteceu isso, tá? O termo também é empregado no sentido de apegos funcionários aos regulamentos e rotinas, justamente por causa de certos funcionários que são apegados e que querem seguir à risca todos os regulamentos e rotinas, então ela acaba causando ineficiência à organização. Por exemplo, você chega no banco, vai abrir a conta, vai pedir o quê? Identidade, comprovante de residência, né? E CPF. Ok. Aí você tá com seus documentos no celular, certo? Eles não vão aceitar, não, claro que não. Aí você, tal conversa, vai até a próxima lan house, ou o próximo lugar que hoje em dia vai em alguma papelaria, pede para imprimir. Só que a sua conta de energia, vamos dizer que tem 6 meses. Aí o banco, aí você fala, não, mas eu moro ainda nesse lugar. Não, tem que ser só 3 meses. Tem que ser no mínimo 3 meses. Porque esta é a regra, né? No mínimo 3 meses. Ou a melhor mesmo é que seja do mês. Então, é uma burocracia, é uma norma, é uma regra. Se você está ali dizendo que você mora naquele mesmo lugar até hoje, que se você só bastava, pegou a conta de luz errada, em vez do mês, pegou do mês de 6 meses atrás, tal. Enfim, então é um apego dos funcionários à burocracia, e entre outros casos e outros motivos. Certo? Aí fala, essa é a regra, essa é a política da empresa. Não, né, gente? Então, aí acaba causando o quê? Ineficiência à organização. Então, o leigo passou a dar o nome de burocracia ao quê? A defeitos do sistema. Ou seja, tudo que é defeito, se atrasa algum documento, geralmente é mais voltado para documento, como eu disse, a burocracia é mais em organizações públicas. Quando fala de alguma coisa de prefeitura, fala que é muito burocrático. Quando fala que é alguma coisa de de fórum, fala que é muito burocrático, de cartório, fala que é muito burocrático, mas não como qualidade ou não como falando que é eficiente. Fala que é burocrático, falando que é o quê? Que é um defeito, entenderam? Então, é justamente ao contrário que é a ideia da burocracia. Ela foi formada, ela foi colocada dentro das organizações. Ela justamente ao contrário. Então, o conceito da burocracia para Max Weber é extremamente ao contrário. A burocracia é a organização eficiente por excelência. Então, era essa a ideia da burocracia dentro das organizações. Eficiência. Porém, por causa dos apegos dos funcionários, por causa do papelório, por causa do atraso, enfim, como eu já disse, geralmente é
em empresas públicas, né, ou em organizações públicas, tem aquele também, né, aqueles funcionários pesados, e assim vai. Então, para conseguir eficiência, burocracia detalhes, no mínimos detalhes, como as coisas deverão ser feitas. Vamos conhecer? A gente vai falar de um a um, viu? Então, eu vou passar aqui. Caráter legal das normas e regulamentos, ou seja, as empresas têm que ter o caráter legal. Eu não vou adiantar. Caráter formal das comunicações, o caráter racional e a divisão do trabalho, a impessoalidade nas relações. Eu gosto muito disso, porque isso aqui é difícil para a hierarquia de autoridade, as rotinas e procedimentos estandartizados, a competência técnica e meritocracia, também gosto disso, especialização da administração, profissionalização dos participantes e completa previsibilidade do funcionamento. Então, essas são as características da burocracia. Era para ser assim, ok? Vamos conhecer um a um? Vamos lá. Primeiro, o caráter legal das normas e regulamentos. Seria o quê? A organização é ligada por normas, toda organização. A burocrática e a não burocrática, ela tem as normas e tem os regulamentos, né? A política da empresa, estabelecidos previamente por escrito, né? Por exemplo, no contrato de aluguel, contrato, a palavra agora, mas contrato de uma empresa, contrato de sociedade. Em outros termos, é uma organização baseada em uma legislação própria, ou seja, também tem como funciona a própria política da empresa, que determina como ela deve funcionar. Então, tudo por escrito, né? E aí a gente pegando um pouquinho de empreendedorismo, a gente pode falar que tem o plano de negócios bem feito e segue aquilo que foi escrito no plano de negócio. Então, o caráter legal das normas e regulamentos, ela segue corretamente as normas e os regulamentos estabelecidos, às vezes até por ela mesma, tá? Então, caráter formal das comunicações. Prestem bem atenção, porque isso aí é muito importante. E isso aí você pode pegar para todas as empresas, principalmente se você um dia for um gestor, tá? A organização é ligada por comunicações escritas. Não é aquele, a minha palavra tem poder e acabou e morreu. Não. Tem que ser por escritas, comunicações tem que ser por escritas, avisos tem que ser por escrito, toda e qualquer empresa tem que ter o mural, né, de comunicação para estar ali o aviso correto, certo? Então, as regras, as decisões, as ações administrativas são formuladas e registradas por escritos. Isso eu falei para as empresas em geral, a comunicação como avisos, como quadro de funcionários, horários, enfim, avisos em geral, né? Tem que ser por escrito. Isso é muito importante. Mas lá na burocracia, a gente pode falar, por exemplo, das empresas, das organizações públicas, como prefeitura, por exemplo, são os ofícios, são os protocolos, são os decretos, são as leis. Então, são informados por uma comunicação formal, tá? E isso é válido, isso eu falo para vocês, peguem essa parte da burocracia aqui, caráter formal das comunicações, e coloquem em toda e qualquer empresa que você trabalhar. Eu, às vezes, faço isso até em casa. Peraí, tu prometeu o quê? Peraí, que eu vou anotar. Você vai assinar embaixo o que você me prometeu. Porque a memória é falha e as pessoas mais lá na frente, né? Vai dar um dia esquecido. Esses dias mesmo, rapidinho, viu? Esses dias mesmo eu estava lembrando de uma promessa que me fizeram há 20 anos atrás. Do nada veio assim na minha mente. A hora. Botei para a pessoa cumprir, né? Então, se fosse por escrito, eu lembrava também e a pessoa também tinha lembrado. Caráter racional e divisão do trabalho. Então, o quê? Se caracteriza por uma sistemática divisão do trabalho, ou seja, totalmente organizado, cada pessoa com a sua tarefa, cada função com a sua tarefa, a divisão do trabalho, os departamentos bem estabelecidos. Pense no fórum, em um cartório. Nenhum entra
no trabalho do outro, certo? Cada um sabe exatamente o que tem que ser feito, o que tem que ser feito em sua tarefa. E isso ele recebe por escrito, né? Logo quando ele é contratado, quando passa no concurso. Dentro da prefeitura, a mesma coisa, cada pessoa trabalha no seu determinado departamento, ou seja, uma divisão de trabalho bem visível mesmo, tá? Então, a divisão do trabalho atende uma racionalidade, isto é, ela é adequada aos objetivos a serem atingidos, que é a eficiência da organização. Daí o aspecto racional da burocracia. Cada participante tem um cargo, e ele sabe qual é o cargo específico, tem as suas funções específicas e tem uma esfera de competências e responsabilidades e tarefas, né, específicas que é da sua responsabilidade, que é do seu cargo, que é o que o cargo tal tem que ser feito. Ele tem que fazer tal tarefa, quais são as funções dele, tal função, quais são as competências dele, tal competência, tal, por escrito, quais são as suas responsabilidades e devem saber também os limites de sua tarefa, tá? Ou seja, e também os limites de direito e o limite de poder. Ou seja, cada um sabe, vamos dizer, cada um sabe o seu quadrado. Ah, isso aqui não sou eu que faço, isso aqui você tem que passar para tal departamento, para tal pessoa, né? Então, você sabe o seu limite, até onde você pode ir, né? Então, na burocracia, isso eu acho muito bom, né? Então, tem o respeito, tem o limite da tarefa, tem o poder, até onde é o seu poder, até onde é. Você pode ver isso também em bancos, você pode ver isso em prefeituras, você pode ver isso em cartórios, você pode ver isso em fóruns, certo? Então, é o caráter racional e a divisão do trabalho bem visíveis e totalmente eficiente, né? Aí, pelo menos é para si. Gente, e eu gosto muito dessa parte aqui. Impessoalidade nas relações. Gente, quando você está em um cargo, uma empresa, ou no cargo, especialmente de uma empresa pública ou de uma organização pública, como uma prefeitura, como um banco, você ali não é você, você é o cargo. Então não tem aquela coisa de chegou fulano que é minha mãe, tá na fila, chegou fulano de tal que é meu melhor amigo e eu como filha ou como melhor amiga passo à frente de todo mundo, por exemplo, vamos dizer que tem 50 pessoas, passo à frente de todo mundo e põe essa pessoa na frente. Não, quem está ali não é Josi, quem está ali é a pessoa do cargo, da função. É justamente isso. Se isso existisse, seria muito maravilhoso, né? Porque as pessoas, infelizmente, não respeitam essa parte da burocracia, essa característica da burocracia. Então, vamos lá. A distribuição das atividades é feita impessoalmente, ou seja, em termos de cargos e funções, e não das pessoas envolvidas. A administração da burocracia é realizada sem considerar as pessoas como pessoas, mas como ocupantes de cargos e como ocupantes de funções, ou seja, você não é você, você é o cargo que você ocupa ali aonde você está, tá? A obediência prestada pelo subordinado e ao superior é impessoal. Você está obedecendo ao cargo do seu superior. Você não está obedecendo à pessoa, né? Então, às vezes, tem patrões também que misturam um pouco, né? A função com o pessoal e coloca as pessoas para fazer questões pessoais, sendo que o cargo dele não tem essa função, não tem essa tarefa, tá? Então, obedece ao seu superior, não em consideração à pessoa, mas em consideração ao cargo superior que ele ocupa. Isso é impessoalidade, isso é de extrema importância. Vou colocar isso numa prática, tipo, vou pegar isso em vendas. Chega aquela pessoa que você não se dá bem, e você não gosta, e você é a vendedora, está ali
para atender naquele momento e não tem ninguém para atender e chega aquela pessoa e vou pegar pesado, e roubou seu crush, né? E tomou seu crush de você. Pega pesado. Aí, só que quem tá ali como vendedora é a vendedora, não é a pessoa, tá certo? Então você tem que atender a sua rival, aquela pessoa que tomou de você o seu crush, com excelência e com eficiência e bem atendida como qualquer outro cliente. Nada de fugir. Tá, se der para trocar de que outra tenda, mas vamos num caso que não. Então você não deve de jeito maneira alguma tratar mal aquela pessoa, mesmo que ela tenha ido por pirraça. Preste atenção, tá? Isso é impessoalidade no cargo. Isso é a impessoalidade na função que você está exercendo, tá bom? Vou confiar. Hierarquia, outra característica é a hierarquia da autoridade. A burocracia tem uma hierarquia bem definida, tá? Bem definida mesmo, a gente já falou sobre autoridade, sobre os 3 tipos de autoridade. Nesse caso aqui, a gente vai falar da autoridade burocrática, tá? Burocracia é uma organização que estabelece os cargos segundo o princípio da hierarquia. Cada cargo inferior deve estar sobre o comando da supervisão de um posto superior. Ou seja, todas as pessoas possuem um superior, todos os cargos possuem um chefe, todos os departamentos ficou bem desenhadinho. Então, nenhum cargo fica sem controle ou supervisão. Todos os cargos são supervisionados por alguém. Um é supervisionado pelo outro. Coordenador, pelo supervisor, supervisor pelo diretor, diretor pelo... Vamos pegar aqui, prefeitura. Um vai supervisionando o outro, um vai controlando e observando e direcionando o outro, né? Até chegar ao prefeito, e o prefeito aos secretários, os secretários aos seus subordinados, de acordo com um determinado departamento. Cada departamento também, dentro das secretarias, tem os seus supervisores, os seus responsáveis, e aí vai descendo até chegar ao último cargo mais baixo, certo? E o prefeito fica sem controle, sem supervisão? De jeito nenhum. Tem o Estado para supervisionar ele. E quem supervisiona o Estado? Aí tem o nacional para supervisionar. E assim vai. E quem supervisiona o nacional geralmente é a própria nação e o internacional também, tá? Então tá, fui bem longe agora. Então daí a necessidade da hierarquia da autoridade para definir as chefias dos vários escalões de autoridade. Então é bem definido, você enxerga quem é chefe de quem tranquilamente. Então todos os cargos estão dispostos em uma estrutura hierárquica, que é no organograma. O organograma da prefeitura, das prefeituras mesmo, tem que ser bem estabelecida, bem... Gente, é bem organizado mesmo o organograma. E aí, quando você abre cada departamento, cada função, o que cada função tem que fazer, qual a responsabilidade de cada função, tem todas as funções, tem todos os cargos estabelecidos em um organograma. É gigante. Cada departamento, cada secretaria tem o seu próprio organograma e bem organizado, quem quiser, quem puder, quem tiver proximidade e pede para conhecer o organograma de alguma secretaria, vocês vão ver como é organizado e tem dentro também o que cada cargo deve fazer, qual é a função dele, qual é a tarefa que ele tem que fazer, quem é o superior dele, é muito bem organizado. Isso é totalmente burocrático, tá bom? Então, todos os cargos dispostos numa estrutura de hierarquia, que é o organograma, que encerra privilégios e obrigações,
definidos por regras específicas, tem tudo escritinho. Então, a autoridade, o poder de controle resultante de uma posição, é inerente ao cargo. E aí lembra da imparcialidade. O poder é do cargo, não é do indivíduo, não é da pessoa. Então, a pessoa não é secretária, por exemplo, a pessoa está secretária. A pessoa não é diretora, ela está diretora, porque são cargos, ok? Então, a distribuição de autoridade serve para reduzir o mínimo de atrito por via de contato oficial restritivo em relação às maneiras definidas pelas regras da organização. Quando ele fala o mínimo de contrito, é porque cada um sabe o seu limite do seu poder e o limite das suas tarefas. Tá? Então, dessa forma, o subordinado está protegido pela ação arbitrária do seu superior, ou seja, se o superior mandar além do que está escrito no cargo dele, então ele está protegido lá né, pelas regras que estão escritas. Né? Pois a ação de ambos procede dentro de um conjunto mutuamente reconhecido de regras. Assim, a burocracia é uma estrutura hierarquicamente organizada. E é realmente extremamente organizada. Pegar de um banco, de uma prefeitura, de uma secretaria de prefeitura, de uma escola, é a hierarquia bem estruturada, bem organizada, realmente, de um estado e assim vai. Continuando, rotinas e procedimentos estandartizados. Então, a burocracia é uma organização que fixa o quê? Ela fixa as regras e normas técnicas para o desempenho de cada cargo, como eu já falei. Então, toda a rotina, todo o procedimento está por escrito, né, nas normas, nas regras de cada cargo. Então, o ocupante do cargo, o funcionário, não pode fazer o que quer, mas o que a burocracia impõe, ou seja, o que as regras e nas normas estão escritas. As regras e normas técnicas regulam o quê? A conduta do ocupante de cada cargo e suas atividades são executadas de acordo com as rotinas e procedimentos. Então, ele segue a burocracia de acordo com as regras e as normas, né, a rotina e os procedimentos que estão ali estabelecidos para o seu cargo que ele está naquele momento. E ele está, vê que eu falo sempre ele está. Competência técnica e meritocracia. Gosto muito dessa parte. A burocracia é uma organização na qual a escolha das pessoas é baseada no mérito. Isso não, a gente não vê tanto assim, né? Não funciona, infelizmente, mas a pessoa é colocada em cada cargo, principalmente os que são contratados, eu estou falando aqui no caso de uma prefeitura, por exemplo, de acordo com o mérito que ela tem, de acordo com a competência técnica que ela tem. Eu não posso, dentro da burocracia, colocar uma pessoa. Deixa eu pensar aqui, deixa eu pegar um exemplo. Uma pessoa na área de saúde que ela não sabe nada de área de saúde, tá? Por exemplo, né? Eu não posso botar um secretário, por exemplo, de saúde ou de educação que não tenha nem ideia do que seja isso, tá? Não tenha tido nunca nenhuma experiência ou nunca trabalhou na área ou não tenha, né, seja daquela área específica do cargo, que o cargo pede. Então, não é por preferência pessoal, é por competência técnica e por meritocracia que ele é colocado no cargo, pelo mérito que ele tem, pelo estudo que ele tem, pela experiência que ele tem. Então, a admissão, transferência e promoção dos funcionários são baseados em critérios válidos para toda a organização. Não é para aquele meu predileto, é para toda a organização. Então, de avaliação, classificação e não em critérios particulares ou arbitrários. Daí os exames, daí por isso que tem os concursos, daí por isso que tem as teses, tem os títulos para admissão de funcionários, justamente para conhecer as experiências, justamente para conhecer qual é o mérito que ele tem.
ok? Cuidado. Especialização da administração. Então, a burocracia é uma organização que se baseia na separação entre propriedade e a administração. Os membros do corpo administrativo estão separados da propriedade dos meios da produção, tá? O dirigente não é necessariamente o dono do negócio, mas um profissional especialista. Por exemplo, você tem uma empresa e não quer dizer necessariamente que você precise ser o administrador. Você simplesmente pode contratar uma pessoa que administre a sua empresa para você. Isso acontece em várias grandes empresas, certo? Então é justamente isso. Lembra, mas aí vem a meritocracia, não é qualquer pessoa, é pelo mérito. Tá? Então, o dirigente não é. Então, nem sempre o que é administrador, nem sempre o da empresa, isso aí eu vou falar de uma empresa lucrativa, nem sempre aquele que é o presidente, ele é o dono da empresa. Não, ele está em um cargo, porque ele é especialista, certo? Profissionalização dos participantes, ou seja, a burocracia é uma organização que caracteriza pela profissionalização dos participantes, no caso dos funcionários. Cada funcionário da burocracia é um profissional. Ele tem que ser especialista, ele tem que ser assalariado, ele é ocupante de um cargo, ele não é, ele é ocupante, ele está no cargo, ele é nomeado pelo superior hierárquico, tá? O seu mandato é por tempo indeterminado, não é vitalício, no caso, não é aí dos concursados, né? Segue carreira dentro da organização, de acordo com o mérito dele, ele pode crescer caso haja naquele cargo um plano de carreira, não possui a propriedade dos meios de produção e administração, administra sem ser dono, né? É possível. No caso, por exemplo, um prefeito, ele administra sem ser dono, né? Então, é fiel ao cargo e identifica-se com os objetivos da empresa. Então, defende os interesses do cargo e defende os interesses da organização. Administrador profissional tende a controlar cada vez mais as burocracias, certo? Então, esses são a profissionalização dos participantes. Então, são vários itens e quesitos que colocam como é que o profissional ele é especializado dentro da burocracia. Completa previsibilidade do funcionamento. Então, quer dizer o quê? Ele tem tudo organizado, ele tem as tarefas organizadas, ele tem as funções organizadas, ele tem a estrutura hierárquica organizada. Então, ele tem também um planejamento organizado, ele sabe as rotinas do dia a dia, ele sabe o que vai responder a cada questão, porque está tudo lá estabelecido, entendeu? Ele sabe, cada funcionário sabe o seu poder, sabe o seu limite, então com certeza isso vai ser o quê? Vai facilitar a previsibilidade do funcionamento. Tá? Então, pressuposição que o comportamento dos trabalhadores é perfeitamente previsível. Todos os funcionários deverão comportar-se de acordo com o quê? Com as normas e regulamentos. Eles não podem ultrapassar, nem, é, nem ser duro, né? Se caso puder, né? Descer, né? Não era esse termo que eu queria falar, mas tudo bem. Mas ele tem que comportar-se de acordo com o que a norma e o regulamento está dizendo. O regulamento está dizendo tal coisa, pronto, então pode. Ou então não pode. Só isso. Então, tudo na burocracia é estabelecido no sentido de prever antecipadamente, tá? Todas as ocorrências e rotinizar a sua execução. Por exemplo, como eu falei, você vai abrir uma conta, é previsível, ele vai te dizer os documentos. Você vai fazer um cadastro no Cade Único, é previsível, ele vai te dizer quais são os documentos. Se acontecer tal coisa, por exemplo, se perder um documento, qual é a previsão, o que você tem que fazer? Tem que ir à delegacia fazer um boletim de ocorrência. Isso é burocracia, isso é a previsão do procedimento. Então, a gente está dentro da burocracia, certo? Muitas coisas a gente já sabe como é e tem que ocorrer,
Então, isso é a previsibilidade. Então, para que a máxima eficiência do sistema seja plenamente alcançada. Então, essas são as características da burocracia. Bem legal, né? E se funcionasse completamente como ela está dizendo, a coisa iria andar muito melhor, né? Tudo ia funcionar muito melhor. Então, Elber não previu nenhuma variação no comportamento humano dentro da organização, apesar dele ser um sociólogo. Tá? A burocracia assenta-se numa visão padronizada do comportamento humano. Ele não considera a organização informal como a teoria de relações humanas. Né? Ele ele preveu a burocracia completamente previsível, não com a ideia de um homem como máquina, mas de que seguisse as rotinas e procedimentos, né, as regras e as normas. Então, a organização informal aparece como um fator de imprevisibilidade das burocracias, pois o sistema social racional, porque era racional, é puro de Weber pressupõe que as reações e comportamentos do humano sejam perfeitamente previsíveis. Certo? Então a gente vai ficar até aqui e na próxima aula a gente continua com as vantagens da burocracia. Um abraço e até a próxima aula.